Esta é a história do rei Davi, um dos grandes guerreiros do Senhor. O Senhor, o Eterno Pai, disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel: Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor, o Eterno Pai, respondeu: Leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: A sua visita é de sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício ao nosso Senhor, o Eterno. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: Este homem que está aqui na presença do Eterno, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: Este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: O Senhor, o Eterno Pai, também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: O Senhor, o Eterno, não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: Tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo. E disse Samuel: Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: É este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por o nosso Senhor, o Eterno Pai, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mal mandado por nosso Senhor está atormentando você. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mal vier sobre você, o homem ele tocará a harpa, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: Procurem um homem que toque bem a harpa e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor, o Eterno, está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: Mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: Eu gostei de Davi. Deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mal mandado por nosso Senhor, o Eterno Pai, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mal saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta. Entre Socó e Azeca, Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura
e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por que é que vocês estão aí, em posição de combate? Eu sou filisteu, e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo, Abinadab, e o terceiro, Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: Olhem para ele, escutem o seu desafio.